Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo ao livro, primeiramente, de Isaías, capítulo 5. A mensagem que acredito que Deus me entregou nessa noite vai ser a mensagem mais importante que muitos já escutaram, porque Deus vai falar de uma forma eterna no coração de cada pessoa. Isaías 5, começando no versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas e alaudes, tamborins e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno, olha a terminologia, portanto o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Lucas 16, o grande capítulo 16 do livro de Lucas, começando no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Muitas pessoas tentam dizer que isso é uma parábola, mas não é uma parábola. Jesus usou parábolas muitas vezes, mas essa não é uma parábola. Jesus nunca deu o nome de pessoas em parábolas. Ele deu nome a pessoas aqui. Isso realmente aconteceu, foi um incidente verdadeiro. Lázaro agora está com Jesus na glória. Aquele homem rico há 2000 anos atrás, que o mestre falou dele, está no inferno agora. Ele estava lá desde aquela época e já faz 2000 anos que está lá, vai estar lá toda a eternidade. São João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero usar como tópico nessa noite: pode Deus condenar um homem ao inferno, queimá-lo ali para todo o sempre e se justificar fazendo isso? Eu quero que você pense nisso por um instante. É mais uma pergunta. Pode o Deus amável e misericordioso, cheio de amor, condenar um homem para o inferno, queimar aquele homem ali sem perdão para todo o sempre, para toda a eternidade, e se justificar fazendo isso? O telefone ficava ao lado da cama, estava meio frio, era em janeiro, em uma cidade no meio do país. O policial finalmente acordou e pegou o telefone, atendeu. Era uma batida. Imediatamente ele ligou para o pastor da igreja, uma igreja que eu conheço muito bem, e disse a ele o que tinha acontecido e que ele deveria ir até lá. O pastor se vestiu rapidamente, entrou em seu carro e, quase dormindo, dirigiu até o lugar. Quando chegou lá, policiais com suas luzes estavam em meio às trevas, em meio à chuva que estava ali naquela noite fria de janeiro, em uma cidade do centro do país. A ambulância estava estacionada
um gigantesco caminhão estava ao seu lado ali em um buraco. Carros parados em tudo que é lugar. O grande caminhão baú tinha encontrado esse homem andando no acostamento. Ele estava bêbado, começou a cambalear no meio da pista e o motorista pisou no freio de uma forma tão violenta que ele acabou entrando naquele buraco. Mas antes de virar, bateu no homem e lançou ele quase que 100 pés ali debaixo daquela estrada e quebrou quase que todo o osso do seu corpo. Ele morreu antes mesmo de bater no chão. A razão pela qual chamaram o pastor foi porque a esposa desse homem era membro dessa igreja. Fazia muitos anos que ela era membro dessa igreja e orava pelo seu marido. O marido dela já tinha conversado com esse pastor várias vezes e o pastor já tinha pedido, implorado, mas parecia não ter funcionado. Ela tinha ido até ele e o pastor chegou até recentemente, tinha implorado: pastor, fale com ele outra vez. E ele disse: eu vou fazer isso, vou tentar, mas eu já chorei, já tentei, já conversei com ele. E esse homem não era só um bêbado, ele não era só um pecador, ele era um libertino, ele era louco. Ele tinha chegado ao mais profundo do pecado e a última vez que a esposa pediu que ele conversasse com esse senhor irrepugnante, essa alma perversa, o homem, quando o pastor finalmente disse a ele assim: se você não der uma chance para Deus na sua vida, você vai morrer e ir para o inferno. Aquele homem olhou para o pastor e disse: o meu avô foi para o inferno, meu pai foi para o inferno, e pastor, eu vou para o inferno também. E naquela noite ele caminhava em meio à chuva naquela estrada e olhou para aquele corpo que estava coberto com uma lona. Estavam tentando fazer com que a ambulância passasse pelo tráfego para pegar o que sobrou daquele homem. Ele olhou para aquela lona e viu aquela face distorcida naquele semblante. Era tarde demais. Mas então foi como se o Espírito Santo tivesse feito ele colocar a atenção em algo que chamou a atenção dele. Aquele trailer estava de lado naquele buraco e então ele começou a olhar para aquele caminhão e viu o para-choque bem grande assim, feito de latão, e escrito de vermelho naquele grande para-choque estava um escrito que ficou marcado em sua alma. Palavras que pareciam ter saltado em sua direção, palavras que pareciam gritar como se fosse um martelo batendo nele. As duas palavras eram: anjo do inferno. Ele disse que queria se virar para aquele corpo que estava deitado ao lado ali e dizer: eu tentei te alertar, mas você não quis ouvir, você não queria escutar. E agora é tarde demais. Veja bem, a mensagem que eu vou trazer nessa noite, com a ajuda e com a graça de Deus, não é uma mensagem conhecida. E hoje quase não se escuta nas igrejas ou de um evangelista algo a respeito do inferno. É um assunto ignorado. Mas independente de todo pregador na terra ignorar, ou se a igreja tira da Constituição, e se a igreja vê como se fosse um erro da palavra, o inferno é tão real como era quando Jesus contou essa ilustração há 2000 anos atrás, é tão real como era há 3000 anos atrás.
E é o meu dever alertar homens, convencer os homens, deixar você saber que a Bíblia é simples. Existe um céu, existe um inferno, e o único que pode salvar do inferno é Deus, através do teu Filho Jesus Cristo. E se você morrer e for para o inferno, não há estado de execução, não há perdão, não há segunda chance, não há... Olha, a Bíblia usa o termo para todo o sempre. Agora, uma senhora veio até mim em Detroit há anos atrás. Eu já preguei muitas cruzadas em Detroit. E naquela noite eu tinha pregado sobre o inferno, e ela veio até mim. Dava para olhar para ela e ver que a vida tinha sido difícil com ela, não foi nada fácil. O seu semblante era de desespero e de uma solidão extrema. E ela me contou uma história que eu nunca esqueci. Ela disse: Jimmy Swaggart, não pode haver um inferno, não é possível. Ela não disse com meio que um sarcasmo ou argumentando. Ela disse com o coração partido. Ela disse com algo dentro dela que estava sofrendo. E disse: não pode haver um inferno. Eu olhei para ela e pude ver que seu raciocínio era diferente de muitas pessoas que já tinham conversado comigo, e perguntei: por que diz isso, irmã? Ela disse: por 30 anos vivi no inferno. O inferno é aqui. Meu marido é um bêbado. Meus 2 filhos estão viciados em drogas. Meus meninos roubam o dinheiro que eu trabalho pesado para colocar comida na mesa, e batem em mim até pegar o dinheiro e comprar maconha, comprar cocaína, comprar heroína. O meu marido, só Deus sabe quantas vezes ele me trancou fora de casa e eu nem conseguia entrar, voltando da igreja em casa. A miséria, a bebedeira, a agonia. Muitas vezes eu vi a mobília que tínhamos em casa, ele e os meus 2 filhos começavam a beber e começavam a quebrar aquilo, pegavam aquele punho e batiam em mim até eu pensar que ia morrer, e já orei para morrer. E ela disse: estou vivendo no inferno, já faz 30 anos que moro no inferno, já orei, se existe um Deus, ó Deus, deixa eu morrer, eu não quero continuar vivendo assim. E você vem me dizer que existe um inferno que queima Jimmy Swaggart, e se eu não aceitar Jesus eu vou para lá, independente da maneira como tenho vivido e a agonia que tenho sofrido. O mais terrível é isso, é o que eu preciso mencionar para você nessa noite. Muitos de vocês aqui, muitos que me assistem pela televisão, não só números isolados, mas eu falo de milhares e milhares de pessoas. Sua vida é uma vida miserável. Esse mundo não tem alegria para você, parece ser uma rua sem saída, você não sabe que caminho seguir, e todo o seu mundo já desabou faz muito tempo e está em pedaços. Muitas vezes você tenta encontrar a coragem para colocar pílulas em sua mão, colocar na boca e se matar, mas você não tem essa coragem. Você chora toda noite quando vai dormir, e agora esse pregador vem para te dizer que há uma vida pior do que essa, que há algo que é 1 milhão de vezes pior do que isso. Você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te falar que não estou nem aí quanto dinheiro você tem, quanta fama você tem nesse mundo. Não importa quanta educação você tem, não importa quão grande a casa, quão pequena a casa, quão grande o carro, ou se não tem carro nenhum. Sem Jesus Cristo nessa vida, não existe vida, não existe como viver, não existe um cumprimento, não há um propósito ou alegria. E eu quero enfatizar dogmaticamente dizendo isso: você é uma alma eterna. Todos os nossos professores de faculdade querem dizer que você é um animal, e o humanismo secular diz a você que o materialismo é o que há, e um dia, quando você respirar pela última vez, vai ser o fim. Acreditam que não vai haver mais nada, que mais nada existe depois disso. Mas o humanismo secular é uma mentira. O humanismo secular é uma mentira do diabo.
Podem tentar ensinar evolução para você, podem até inventar coisas que soam bem com suas revistas que espalham a mentira nos Estados Unidos, e agora dizem que você veio de uma ameba ou que você depois tornou um macaco como evolução do homem, mas essa revista Life é uma mentira. E eu quero ser mais brusco: qualquer biólogo, qualquer professor ou educador que ensina evolução é uma mentira, eles são mentirosos e evolução é uma mentira. Escute aqui, isso é o que Satanás não quer que você saiba. Você foi criado na imagem de Deus. Deus soprou o seu coração. Você é criado na imagem do seu Criador, na imagem de Deus. Você foi criado para mais do que um estado bêbado ou para viver danificado por drogas. Você foi criado para mais do que obscenidade e para queimar no inferno. Você foi criado na imagem de Deus para caminhar na imagem do seu Pai para todos sempre. Aleluia. Escute, você pode ficar sentado aí na sua cadeira e pensar que depois que você respira pela última vez, você chega ao fim. E somente alguém que é muito tolo pode pensar algo assim. Daqui a 1 milhão de anos você vai estar vivendo. Daqui a 1 bilhão de anos deste momento, quando você está ouvindo a sua mensagem, você vai estar vivo. Ouça bem, você vai estar vivo e um dia o Deus que alguns de vocês pensam não existir, você vai estar diante dele e você vai ter que responder a ele, porque em você há uma alma eterna. Em você há uma alma eterna. Em você há uma alma eterna. Essa é a razão pela qual Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo. Você pode dizer: se eu acreditar nisso, se eu acreditar nisso, se eu realmente acreditar nisso, eu faria coisas diferentes. Acreditando ou não é verdadeiro. Em segundo lugar, é melhor você fazer algumas coisas diferentes. Porque assim como você respira, existe um céu. Você fala: Jimmy Swaggart, você realmente acredita nesse lugar, um lugar literal que existe chamado céu? Você quer dizer que realmente acredita que existe um lugar lá no céu? Você crê nisso mesmo? Você realmente acredita que existem portas de pérola e muro de jaspe, ruas de ouro? Você crê nisso mesmo? Acredito sim. Acredito porque acredito em Deus. Acredito em Deus. E Ele diz: na casa de meu Pai, Jesus falou, existem muitas moradas. Glória a Deus, eu creio que existe um lugar que se chama céu. Eu creio que ele existe, eu creio que ele está lá. Eu creio que minha mãe está lá. Eu creio que a minha avó está lá. Eu creio que o meu avô está lá. Eu creio que o meu irmãozinho, que o corpo dele está em Rio Honda, Texas, nessa noite, que morreu há 45 anos atrás. Eu creio que ele está lá com Jesus. E um dia o apóstolo Paulo diz que a trombeta do Todo-Poderoso Deus vai tocar e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos, permanecendo, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Eu creio que há uma cidade construída, uma cidade quadrada, que tem os muros de jaspe, que as portas são de pérola e as ruas são feitas de ouro puro. Eu creio que Jesus Cristo mora lá, e eu creio que todo santo de Deus que aceita Jesus e se segura esse nome, vai para lá um dia e viver lá para todos sempre. Então vamos lá. Fica sentado aí na sua cadeira falando: você crê nisso mesmo, né? No que você acredita? Você acredita no quê, hein? Você que me assiste pela televisão. Você tem seu diploma aí de Harvard, de Yale, Cambridge ou Princeton. No que você acredita? Fala comigo. Você crê em quê?
Você pode pegar essa fórmula, passar no cabelo para tirar o branco dele, mas você está envelhecendo. E você pode colocar sua maquiagem aí tentando cobrir as suas rugas, mas você está envelhecendo também. E jovem, quando acabar o último efeito da droga que você usou e aquela cocaína tiver acabado, e você voltar ao mundo verdadeiro, você tem que encarar o amanhã. E eu estou aqui para te falar que tem alguém que pode te ajudar a atravessar o Jordão. Tem alguém que pode segurar a sua mão em meio à dificuldade. E essa pessoa que eu menciono não vem de Buda, não vem de Maomé, não vem de um super-herói, mas esse alguém é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele anda com você, Ele te guia, Ele te leva para o céu, Ele segura a sua mão e te leva através desse problema da vida que temos hoje. Jesus, Jesus, Jesus. Um repórter de jornal outro dia, ele escreveu 15 colunas e me chamou de tudo menos de Senhor, denunciando algumas coisas, zombando. Então ele disse: eu não entendo. Nós, repórteres, falamos sempre dele e ele continua falando as mesmas coisas. E ele disse: se podem pregar para milhões pela televisão, quer dizer que podem fazer muito dinheiro sem fazer isso e receber esse abuso. Eu não sei por que eles continuam fazendo isso. Senhor repórter, se você estiver ouvindo e você está mudando de canal e por um acidente você acabou entrando nesse canal aqui e você com os olhos já cheios de ressaca estiver olhando para a TV. Glória a Deus. Eu faço o que eu faço porque eu acredito no que eu faço. Não é um jogo, não é uma brincadeira, não é uma farsa, não é entretenimento. Eu não estou brincando, eu falo sério. Sou um pregador do Evangelho, fui chamado pelo Todo-Poderoso Deus. E eu quero te falar algo, repórter. Quando você morrer, não estiver mais aqui, não haver mais ninguém como você, e o Herodes, o Hitler, o Amã já não existirem mais, o Deus que eu menciono aqui ainda vai estar vivo, e a palavra dele ainda vai ser uma âncora para nossa alma, e você que nega ele vai sumir para sempre, e aqueles que o servem vão viver para sempre. Aleluia. Não vou comprometer. Existe um céu e existe o inferno. Eu estava em uma linda casa algum tempo atrás, muito bonita. Entrei na sala e uma fonte de água fluía no meio da sala, pingando em cima de pedras. Não, muito bonito. Um piano grande, branco, estava no canto da sala. Eu olhei para discos de ouro, um empilhado em cima do outro na sala desse músico famoso. A casa estava cheia de pessoas. Eu e a Francis fomos convidados para ir até ali. Não vou falar quem era. E um dos homens ali era dono de um dos maiores cassinos de aposta em Las Vegas. Eles disseram que ele valia milhões de dólares. E por mais de uma hora ele começou a falar de histórias de atores de Hollywood, de dançarinos, de atores que jogavam o dado naquela mesa verde ali no precioso cassino que ele tinha em Las Vegas. E como vendiam sua alma por $1
me contou coisas que eu não posso dizer, mas disse que a única coisa que importa é dinheiro. Dinheiro. Ele disse, eu já vi, ele dava risada e aquele lugar cheio de pessoas e atores famosos ali, ele dá risada e diz, eu já vi ele se arrastando por dinheiro. E eu escutei tudo aquilo, eu estava orando, Deus, me dê uma oportunidade de testemunhar. Eu espero que o Senhor crie uma oportunidade, porque senão eu vou criar uma. E um pouco depois, sua esposa, ela era bem mais jovem do que ele, uma garota linda, chegou para mim e disse, Reverendo Swagger, eu queria que você me fizesse um favor. E eu disse, claro, o que você quer? Ela disse, você pode vir até essa sala que eu acabei de descrever para você, você pode se sentar no piano e cantar algumas canções gospel para nós? E o Espírito Santo falou, é agora. Eu falei, claro, vou fazer isso agora. Eles vieram para lá e com taças de coquetel na mão, estavam rindo, estavam se divertindo. E então eu estava buscando a Deus, eu fui até o piano e falei, Deus, me dê aquilo que o Senhor quer que eu toque. E olha, eu não sei se o Jimmy Swagger tem talento algum, eu não sei se o Jimmy Swagger consegue tocar piano ou não, mas isso não é importante, eu não quero que eles vejam essa carne aqui. Eu quero que eles vejam o Espírito Santo, eu quero que eles vejam Jesus, me use de alguma forma, venha me ungir, me use, faça o que o Senhor quiser, é o que eu quero, Deus. E Deus me usou. Eu sentei naquele piano e comecei a tocar as teclas, eles estavam à minha volta, eu acho que tinha umas 25 pessoas ali, como eu falei, a França estava comigo. E comecei a cantar aquele antigo hino, noites cheias de desespero, noites frias e vazias. Então me fez clamar alguém, e eu ouvi Jesus falar para mim, a promessa que te fiz, vale para todo sempre, não temas, e nunca mais vou ficar só, nunca mais nessa vida, pois abri a porta do meu coração a Ele, vou enxugar as minhas lágrimas e vou esquecer os meus medos, nunca mais vou ficar sozinho, não, nunca mais. E olha, eu quero te dizer que eu senti a glória ali. Você não está olhando nessa noite para um evangelista profissional. Toda mensagem que eu prego, eu choro muito antes de pregar, eu clamo a Deus e digo, Deus, me dê a palavra, me dê a mensagem, e eu não sou nada, eu não posso fazer nada, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, a não ser que o poder do Espírito Santo se mova no pouco que fazemos e toque o coração e a vida das pessoas. E você que me assiste pela televisão, o Jimmy Swagger tem um segredo e é esse aqui, a unção do Espírito Santo. E dela eu emendei para aquele antigo hino que a igreja cantava, Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E eu olhei e tudo naquele lugar estava chorando, senão esse homem, estavam chorando, estavam soluçando. A menina que pediu que eu cantasse estava tremendo, ela estava tremendo, os seus ombros tremiam e ela chorava muito. Eu olhei para os outros músicos que estavam lá, estavam chorando. Eu não estou falando só uma lágrima rolando, mas o Espírito de Deus chegou naquele lugar. Escute o que eu tenho para dizer, pastores, escute aqui, igreja, escute aqui, pessoal. Precisamos do poder de Deus, a convicção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo nos púlpitos. Precisamos nos bancos, precisamos no piano, precisamos nas trombetas, precisamos nas guitarras, precisamos dos diáconos, precisamos na igreja, precisamos no coral. O poder do Espírito Santo de Deus. Eu olhei para esse apostador de $1 milhão,
e a sua face estava branca. Eu não sei se aquele homem tinha sentido o Espírito de Deus antes na vida dele, mas aquela noite ele sentiu. E sabe, quando Deus fala com você, você faz uma das duas coisas: ou você o aceita ou você corre. Eles correram, senão pela menina. Todos foram embora, só sobrou eu, ela e a Francis. Eu parei de tocar e ela me disse assim, ela chorando me disse: eu me lembrei de muita coisa nessa noite. Me lembrei de muita coisa. Eu perguntei: do que você está falando? E na verdade, antes de dar essa declaração, ela ficou fechando o punho e dizendo: pare, eu não aguento mais. Por favor, pare, eu não aguento mais. Então ela disse: eu era salva, eu era cheia do Espírito Santo e membro de uma igreja que, se eu mencionasse o nome aqui agora, vocês saberiam. Ela falou: eu orava com pessoas no altar, eu chorava com eles, chorava muito, eu vivia para isso, mas eu joguei tudo fora. Ela disse: eu posso entrar em quase que tudo, loja no mundo, eu posso entrar em Neiman Marcos, eu posso entrar em qualquer loja, eu posso comprar o que eu quiser, posso comprar diamantes, posso comprar pérolas, o que eu quiser, e assino o nome do meu marido na conta, e ele paga o que for. O dedo dela estava cheio de diamantes e pérolas em seu pescoço, e ela disse: eu tenho do melhor, e eu estou sempre com pessoas bonitas, com as estrelas, com tudo do bom e do melhor, com os milionários, com os empresários. Eu estou no meio desse mundo. E eu disse: sim, mas você não está feliz. Tudo isso, e você tem o melhor, mas não traz alegria. E ela olhou através de mim, completamente através de mim, e disse: eu vim daqueles cassinos, eu vim daquelas boates, aonde são os lugares mais luxuosos, os mais bem feitos, os mais caros, o melhor que o dinheiro pode comprar. E ela disse: eu vou para casa e eu tomo uns 3 banhos tentando tirar a sujeira. Ela disse: Jimmy Swaggart, não importa quão bonito aquilo é, quão luxuoso aquilo é sujo, é podre, é terrível, acaba comigo. Me escute nessa noite, você precisa mais do que sabão para remover a mancha que está na sua alma. Vai precisar de mais do que uma resolução do ano novo, mais do que fazer parte de uma igreja, ou buscar ajuda com um psiquiatra. Você precisa de um milagre, uma conversão no seu coração, e só Jesus Cristo, que muda corações e que muda vidas, pode fazer isso. Eu estou aqui para confirmar que é Ele quem faz isso. E eu disse: por que você não larga isso? Por que você não volta para Deus? Ele está falando com você, Ele está falando com você nesse momento agora. Por que não? E ela disse: se eu fizer isso, eu vou perder tudo. Vou perder meu carro, eu perco as joias, eu perco isso aqui, minha roupa, eu vou perder a associação, vou perder tudo. E eu disse: você vai perder de qualquer jeito. Você vai perder de qualquer jeito. E ela correu dali, ela saiu daquele lugar. A Francis seguiu ela. Eu estava sozinho e eu andei, voltei para a porta, para voltar ao outro cômodo. E agora eles já tinham deixado aquilo de lá, estavam rindo de novo e brincando e zombando. Eu fechei a porta, não consegui voltar para lá. Encontrei uma porta para sair e eu entrei ali no meio daquele céu do Tennessee. Fiquei olhando para ele naquela noite e nunca vou esquecer. Fiquei de pé ali faz muito tempo atrás, eu e a Francis viajávamos de igreja a igreja, muito tempo antes de entrar na rádio ou entrar na televisão. Naquela época eu entrei naquela estrada do Tennessee e disse: Deus, eu não tenho nenhum álbum de ouro, eu e a Francis não temos nenhuma casa para morar, nós não temos nenhuma cadeira confortável para sentar, moramos dentro desse carro e, Senhor, eu estou tão cansado nessa noite que nem sei o que fazer. Mas escuta aqui, Deus,
eu não trocaria o que eu tenho em meu coração, eu não entregaria o que eu tenho em minha alma, eu não trocaria o que eu tenho em minha vida por todo ouro, por toda prata, nem por toda fama, nem por toda popularidade, nem por todas as riquezas. Eu não trocaria por nada. E eu quero que o Senhor saiba que eu te agradeço por me salvar e por me encher do Espírito Santo. Eu estou te agradecendo por me dar uma razão de viver, algo que é firme, que eu posso me agarrar a Ele. Cristão, não sinta pena de si mesmo. Glória a Deus. Não importa o que o diabo faz com você, você é salvo, você é cristão, você é filho do Deus vivo. Não permita que o diabo venha jogar o seu lixo diante de você e dizer que você não tem aquilo ali. A única coisa que você está perdendo é muito pecado. Não importa se você mora em um trailer pequeno, seu carro está caindo aos pedaços e você está com os 4 pneus furados. Se você está salvo, você está rico. Se você está salvo, você tem tudo. Você tem tudo. Levante sua cabeça, endireite os seus ombros, olha para o alto, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está nesse mundo. Você é filho do Rei, lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou sentindo, hein? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Que tipo de lugar é o inferno? Eu não sei. Baseado no que a Bíblia diz, eu sei que é tão terrível que é incompreensível, não se pode descrever. O inferno pode ser um mundo que não há nada de bom ali, nenhuma palavra boa é dita ali. Você não vê um sorriso de criança que pode aliviar a agonia da sua dor. Flores não afloram e lançam sua fragrância no homem que está ali por perto. Não há uma risada que vem de um coração feliz. Talvez pior do que isso, talvez seja um mundo de trevas profundas. A alma eterna está cambaleando em meio à noite, à escuridão que nunca mais vai ver o sol nascer. Desci até a prisão do estado de Indiana há um tempo atrás, ali na Solitária. Eles fecham a porta, e quando fecharam a porta não podia ver nada, não há luz ali, não havia luz ali, não havia nada que emitisse luz, não havia uma lâmpada, e os meus olhos, as pupilas nunca dilataram, nunca se acostumaram com as trevas. Era uma treva que dava para sentir, e a melhor forma de descrever aquelas trevas exteriores é uma treva literal que pode ser sentida no inferno. E de pé ali eu senti, de pé ali eu pensei, meu Deus, vai ser assim? Talvez seja pior do que isso. Talvez seja um lugar com serpente em tudo que é canto, e com diabos dançando, demônios colocando fogo em você, com os chicotes do julgamento de Deus na mão deles, batendo o tambor do inferno e escutando o choro daqueles que foram para lá perdidos para sempre. Talvez seja pior do que isso, talvez seja o mundo em chamas, e a alma tentando chegar até o topo, gritando em agonia, chorando, rangendo os dentes. Um pregador amigo meu jejuou por 30 dias e Deus deu a ele uma visão, e ele disse que foi a coisa mais terrível que ele já tinha visto. Ele disse que viu o inferno. Ele viu todas aquelas chamas, ele viu milhões de pessoas gritando com agonia, e ele ficou ali ao lado do anjo, enquanto o anjo mostrava para ele um lugar verdadeiro. O inferno é um lugar verdadeiro. E ele viu pessoas tirando as outras pelo cabelo, tirando daquele mar de chamas, olhando para eles, xingando e jogando eles de volta ali, pegando, levantando, olhando para eles, depois olhando mais para eles. E ele perguntou: o que estão fazendo? E o anjo disse: estão procurando os pregadores e os padres que disseram a eles que eles estavam bem e não tinham que se preocupar com o inferno. Estão tentando encontrar os homens que os desviaram. Você está ouvindo o que eu digo nessa noite? Eu queria poder estar aqui e te dizer que a maioria do mundo está indo para o céu,
que todos vão estar junto com Deus, que Deus vai recebê-los de braços abertos, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que larga o caminho que leva à perdição, e muitos seguem esse caminho. Estreito é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. É por isso que eu prego como prego, é por isso que eu uso todo o meio que eu tenho disponível, desde murmurar até gritar, até xingar, música, tudo para tocar você e evitar que você não vá para o inferno, que você chegue ao bom senso e diga sim a Jesus Cristo, porque é o inferno que existe, e se você não aceitar a Jesus Cristo, você vai para lá. Deus tem misericórdia, mas é verdade. Eu e a França estávamos casados fazia pouco tempo, somente alguns anos. Eu estava estudando no ministério, trabalhando do lado de fora na época. Tínhamos esquecido a água. Estava quente, como fica em Louisiana, 40 graus e aquela umidade, quase 100% de umidade. Tudo em mim queria beber água, mas não tinha água ali. Mais ou menos 4 horas da tarde, os engenheiros vieram. Eles tinham um grande galão de 5 litros de água ali atrás da caminhonete deles. E eu lembro de correr para aquilo, colocar minha cabeça debaixo daquilo, deixar a água descer na minha cabeça, molhar minha camisa, molhar o meu rosto e beber até eu não aguentar mais. E eu então lembrei. Um homem que eu conhecia fazia muito tempo. 11 anos atrás ele tinha morrido de ataque do coração, instantaneamente. A minha avó o amava e ela sempre tomou conta dele, ele gostava dela. E isso aconteceu há anos atrás, e na nossa cidade era legal apostar naquela época, e todo restaurante, todo negócio tinha aquelas máquinas de ganhar dinheiro, e esse homem era dono de um restaurante. Um dia ela entrou ali e falou: olha, larga essas coisas, senão elas vão te levar para o inferno. Isso foi depois de alguns meses conversando e orando por ele. Ele olhou para ela e falou: antes de largar isso eu vou para o inferno. Máquinas caça-níqueis. Alguns meses depois o Estado passou uma lei que não podiam mais ter aquelas máquinas nos estabelecimentos, e os policiais vieram e destruíram todas. Ele tinha tudo de melhor, a melhor casa, os melhores carros que se faziam em Detroit. Se eu me lembro bem, quando ele morreu ele tinha 57 ternos. Seu filho o encontrou sofrendo um ataque do coração. Ele tinha meio que saído da cama, ele o levantou, colocou ele no carro e levou ele para o hospital. Os médicos bateram no peito dele, fizeram tudo que podiam para tentar ressuscitá-lo, mas ele morreu. Enquanto eu bebia aquela água, eu pensei: Deus me ajude. Eu pensei naquilo, meu tio está no inferno faz 11 anos, sem uma gota de água. 11 anos. Um dia você vai estar diante de Deus, todo ser humano que já viveu. Eu oro para que isso nunca aconteça com você, mas se acontecer, você vai ouvi-lo dizer: se você não aceitou o Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador, sai de perto de mim, você que faz iniquidade, nunca te conheci. Leve-o daqui para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. E naquele momento, eu sei que você vai clamar: Deus, você pode me enviar para o inferno, me deixar queimando lá para sempre, e se justificar fazendo isso? Você vai ser levado a Jerusalém.
O sol ainda não tinha nascido no dia mais infame que o mundo estava para conhecer. Mas você sabe bem o que é. Você olha para ele, enquanto ele sai diante do tribunal de julgamento de Pilatos. Quem você vê naquele lugar são bêbados, escarnecedores, drogados, ladrões, os libertinos, os piores estão lá. As pessoas boas estão na cama, estão gritando: crucifique, mata ele. Parece que são 1000 pessoas gritando: pendure-o no madeiro, mate-o. E eles gritam: você não sabe que esse é Deus, é o Filho de Deus. Eles pegam as mãos, pegam a barba dele e puxam. E colocam espinhos em sua cabeça, e o couro cabeludo é a parte mais macia da anatomia humana, e ele incha rapidinho. E Isaías diz que o seu físico, o seu semblante estava tão sofrido que ele nem se parece mais um ser humano, mas parece um animal. E batem nele até que pedaços de carne se penduram das suas costas. E centenas de pessoas cospem nele, em sua face. E aquele tanto de cuspe começa a se misturar com o sangue dele. E Pilatos diz: leve-o. Agora, qualquer um dá ordens a ele. Leve. Colocaram uma cruz nas suas costas. E ele começa a andar na via dolorosa. E ele não consegue ficar de pé. Ele tropeça. Simão, o Cirineu, alguém diz que ele não era um homem negro, outras pessoas dizem que ele era um homem negro e que teve que levar a cruz, mas me escute aqui, irmãos e irmãs negras. Se ele era um homem negro, eu acho que ele era. A raça negra tem que carregar muitos fardos já nessa comunidade. Mas nenhum fardo foi mais pesado que quando Simão carregou aquela cruz em direção de Gólgota há 2000 anos atrás. E o pregaram no madeiro. E Deus fechou as cortinas e não quis olhar. E aquele que não conhecia o pecado se tornou o pecado para que eu me tornasse a justiça de Deus nele. E às 3 da tarde, na hora do sacrifício da tarde, ele morreu por mim e morreu por você. E o gigantesco véu no Santo dos Santos, com 4 polegadas de espessura, 2.000 libras, e 4 bois não podiam rasgá-lo, se rasgou de cima a baixo, abrindo o Santo dos Santos, para quem quiser possa vir e beber da água da vida gratuitamente. E naquele dia você vai dizer: sim, Deus, o Senhor pode me condenar ao inferno, me queimar ali para todo o sempre e se justificar fazendo isso.
Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, venha tocar o coração do seu povo. Fala com aquele filho, aquela filha que está se desviando, aquele que assiste pela TV e está correndo de Deus. Pegue-os, Deus, leve-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês nessa noite te entreguei meu coração, implorei para você. Você não pode esperar um amanhã sem Deus. Eu não sei se o meu coração está certo diante de Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno. Se existe o inferno, e ele existe, eu não quero estar perdido. Não quero queimar ali para sempre. Não é isso que eu quero. Você pode orar por mim. E é uma pergunta e uma declaração muito simples. Eu quero que você levante sua mão. Ore por mim. Eu preciso de Deus. Eu quero ver sua mão, por favor. Estou vendo sua mão, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Nas arquibancadas, quantos podem levantar a mão? Levante, você que é jovem, você que é mais idoso. Não importa a sua cor, se você é rico, pobre, pequeno ou grande. Levante a mão rapidamente, eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Levante, por favor, estou vendo. À esquerda, nas arquibancadas, quantos? Obrigado, muito obrigado. Aqui na direita, nas arquibancadas, quantos? Por favor, ore por mim, eu não quero ficar perdido, eu não quero morrer e ir para o inferno. Deixa eu ver sua mão, obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor, todos se coloquem de pé. Existem milhares de pessoas de Deus aqui nessa arena. E eu quero que você creia comigo em Deus. Eu quero que você veja a eternidade por um instante. Que toda pessoa que não tem Jesus aqui vai aceitar a Jesus. E eu preciso da sua ajuda. E todo cristão pela televisão, por favor, creia em Deus comigo agora, que em milhares de quartos de hotel, que em centenas de milhares de lares, que em nação após nação, o Espírito de Deus vai entrar e tocar aquele homem, aquela mulher, aquele menino e aquela menina, trazê-los para Jesus enquanto são colocados debaixo de uma convicção do Espírito Santo. E eu quero que você comece a orar comigo, eu confio na sua oração, você que está nesse lugar. Daqui a pouco vão cantar, e eu quero que todos que levantaram as mãos nesse lugar, eu quero que você venha e fique de pé bem aqui. Eu quero que todos vocês que amam a Deus, que você vá até o seu amigo que não tem Jesus. Pais, vá até seus filhos. Filhos, vá até o seu pai. Esposas, vá até o seu marido. Marido, até a sua esposa e traga-os aqui. Traga-os a Jesus. Traga-os para Jesus. Há um inferno e há um céu. Seu único caminho depois da sua morte. Não há nada entre os dois. Enquanto eles cantam agora. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Come on. Though millions have come, there's still room for
Sing it one more time, Thomas, please. There's room at the cross. There's room at that cross for you. Come on, neighbor, come from the top to the sides. He loves you so much. Come on. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Eu quero te dizer uma coisa que muitos de vocês sabem, mas ainda assim eu quero refrescar a sua memória. Eu quero que você olhe para mim por alguns instantes, por favor. Homem nenhum precisa morrer perdido e ir para o inferno, nenhum. Deus criou um caminho através do seu Filho Jesus Cristo. Através de aceitá-lo, você pode ser salvo. Não existe outra forma, não existe uma, duas, 10 maneiras, só um caminho. Jesus disse: você tem que entrar pela porta, e Ele é a porta. Se você tentar entrar de alguma outra forma, é a mesma coisa que um ladrão, um assaltante. Em segundo lugar, Ele ama você. Você pode pensar que estar aqui nessa noite é um acidente, mas não é. Deus, o Espírito Santo, os anjos celestiais, todos trabalharam para que você chegasse aqui. Nessa noite você não está aqui através de um acidente. Aleluia. Deixa eu te falar o que Ele tem para você: vida eterna. Em segundo lugar, uma mansão no céu. Ele diz: estou indo preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Em terceiro lugar, você nunca vai morrer. Nunca. Como eu recebo tudo isso? Através de aceitá-lo. Olha, Ele pagou um preço terrível. E tudo que você tem que fazer é aceitar o preço que Ele pagou. Você traz o pecador e Ele traz o Salvador. Agora eu vou fazer a oração do arrependimento e quero que todos vocês abaixem a cabeça, por favor. Você pela televisão, abaixe sua cabeça também, onde quer que você esteja nesse mundo. E eu quero que você ore com eles aqui na arena de Tacoma, aqui em Tacoma, em Washington, no lado noroeste dos Estados Unidos. Esse é o melhor momento da sua vida. Nunca mais vai ter um como esse. Esse é o momento. Então vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe todos os meus pecados. Limpa-me com Teu sangue precioso de toda a injustiça. Eu agora me arrependo dos meus pecados e Te agradeço pelo que fizeste no Calvário. Eu aceito o preço que o Senhor pagou, o Seu sangue derramado e Sua vida. Eu peço nesse instante que o Teu sangue seja aplicado aos meus pecados, para que eu possa ser lavado pelo Teu sangue, de acordo com Sua palavra. Romanos capítulo 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Eu aceito Jesus Cristo como único Salvador, como meu Salvador. Desse instante em diante eu farei o meu melhor para viver para Ele. E de acordo com Sua palavra, eu aceito, eu acredito. E agora, estou santificado, estou justificado
estou lavado, estou limpo, nesse instante estou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!